100%. E o Flamengo invicto, né? 4 vitórias e um empate. Passou com tranquilidade pela primeira fase. Na verdade, não precisava desse resultado nem para garantir o primeiro lugar. Poderia né? estar decidido ontem que seria primeiro colocado de qualquer maneira. Usou o jogo que foi levado para Brasília pelo Nova Iguaçu, né? O Flamengo usou o jogo justamente para fazer esse teste dos titulares, né, Júnior? Para deixar os titulares apanharem da bola um pouquinho e voltarem ao ritmo. Ele fez uma mescla, ele fez uma modificação ontem muito interessante, que isso eu acho que faz parte até da cabeça do Paulo, que é exatamente você ter jogadores ali de trás no início da jogada com qualidade, né? Ele colocou praticamente o Cuéllar com o Paquetá. O Paquetá jogando bem atrás e os três da frente fazendo um revezamento que sem posição. O Everton Ribeiro, o Diego e o Everton Cardoso. E ontem, vamos... Porque tem o próprio Carpegiani se referiu a Cardoso. Cardoso, eu olhei pro Luiz Roberto e falei assim, quem é Cardoso? Eu sou do nome do Everton, né, que joga pela esquerda, é Cardoso. Então ele fez uma modificação deixando o Lincoln centralizado ali na frente. O Lincoln é um jogador muito inteligente, é um jogador que tem qualidade, inclusive, para sair para fazer as jogadas pelo lado. E a coisa realmente funcionou bastante nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo. A partir daí começou a dar um pouco mais de espaço, o Nova Iguaçu teve alguns contra-ataques, mas eu acho que essa ideia de jogar somente com um cabeça de área e fazendo um revezamento... Ontem ele usou, para colocar numericamente, o 4-1-4-1. E funcionou legal. A coisa só não funcionou no segundo tempo foi quando saiu o Lincoln, que você perdeu a referência. Perdeu a referência. Porque eu achei que ele poderia ter colocado, inclusive, o Paquetá, que já jogou assim, né? Porque você tendo uma referência ia ficar um pouquinho mais fácil. O detalhe que chama atenção, o Júnior citou bem o garoto, né, o Lincoln. Fiz o jogo ontem também com o Edinho no Premier e a gente estava observando e falando sobre a maturidade, como esse menino encara a chance de brigar por esse espaço. A concorrência é gigantesca, né? Não, ele tem só 16 anos. Você imagina. Mas ele tem muita personalidade, né? Não, afinal, ele está com 2 categorias acima. Ele está jogando sub-20. A final do Campeonato Carioca, ele jogou. Foi. Mas jogou como se ele estivesse jogando na sua sub-17. Sub-17. E isso é uma demonstração. Além disso, ele tem qualidade. Ele é um jogador inteligente. Ele sabe, 16 anos, mas ele tem um corpozinho que ele segura a onda mesmo. Ele vai pro confronto. Pro enfrentamento, cheguei a citar isso, E tecnicamente ele sabe jogar. Lógico Acabou de fazer 17. Fez em dezembro. 17 anos, mesmo assim, ele né? Mas vai jovem evoluir. Ele tem uns toques, né, de quem joga ali, realmente de jogador que sabe jogar na posição. E acho que essa ideia do Paulo de colocar somente um cabeça de área, independente do que seja, com qualidade de roubar, né? Tem que ser um pouquinho veloz, como é o caso do Cuéllar, para não ter muitos contra-ataques. Eu usei uma expressão aqui agora, e ontem eu saí do Troca já com essa dúvida, né? Eu falei assim, o Carpegiani botou os titulares, mas a gente já tem uma noção, assim, de qual é o 11 titular do Carpegiani? Acho que é a base toda do ano passado, né? Pará, Rodolfo, Juan e Trauco. Né? Quer dizer, acho que o meio pode ter alguma modificação. Ele vai ter que arrumar um lugar para o Paquetá. Certo. O garoto está jogando bem, terminou o ano bem, voltou o ano jogando bem, e ele desempenha várias funções. Essa experiência de ontem, será que é uma tentativa de achar esse lugar? Uma vaga para si mesmo, né? O Paquetá vai acabar arrumando uma vaga para si mesmo. Um jogador que não pode sair. Ele jogou de centroavante. Assim, para falar naquela história do número, já jogou de 9, já jogou de 11, jogou de 8 ontem. Sim. O Vinícius é titular do Carpegiani? Ele estava no banco ontem. Ontem ele entrou no segundo tempo. Uma ou duas jogadinhas e tal. Mas pelo que ele está montando, não parece ser. Parece não. Porque se ele vai botar, se ele praticamente garantiu que o Dourado ou vai estrear na semifinal ou vai estrear o mais cedo possível, me parece até um certo resgate do time que você jogou, Júnior. Que tinha o Nunes ali como uma referência, como aquele camisa 9 clássico. Na verdade, a gente jogava no... todo mundo movimentava muito. A gente jogava ali, no 4-5-1 quando ninguém jogava, né? Ele tá... Quando foram esse Flamengo tá com uma cara disso. Que a gente jogava com 5 caras no meio campo, já tinha ganho 3 brasileiros. Libertadores. Porque foi uma forma que se encontrou num certo momento, né? Com o Tita pelo lado, a Adílio pelo outro. E se ele construir o Flamengo assim, é bem diferente do que o Rueda vinha usando. O Paquetá pode ser a posição que ele fez ontem num jogo ele pode menos ser o competitivo. Ou o Lico. Ele pode fazer essa função numa Libertadores, num Campeonato Brasileiro? Eu acho que sim, mas eu tenho certeza que vocês conhecem melhor. Eu acho que pode. Eu acho que o Flamengo ganha. O Paquetá é um jogador que é muito amadurecido, né? Eu acho que ter entrado na fogueira em diversos momentos da temporada passada, isso fez com que o Paquetá crescesse como profissional. E é um jogador muito confiante também. Em alguns momentos,
em função da juventude, eu acho até que ele se excede. Aquele chute que ele deu, por exemplo, ele estava sozinho, podia ter construído a jogada. Não. Mas é confiança. Né? E ele teve uma entrada ontem no jogador do Nova Iguaçu que ele poderia ter se expulso, que é fruto do entusiasmo, da empolgação que você vê aquilo ali. Uma outra coisa que eu reparei no jogo de ontem é que vai precisar que o Diego dê mais velocidade no jogo. Às vezes ele está dando 1, 2, 3, que é o tempo suficiente para que a defesa adversária se recomponha. Se ele der continuidade, ele tem bom passe, ele pode jogar em 2 toques, em certos momentos, quando está fazendo falta a transição, ali, né, pode ser também o fato de estar parado. Mas se ele der essa velocidade, porque aí ele vai ter gente na frente que tem velocidade. No fim do ano passado, da temporada passada, ele estava com essa dificuldade também. Mas foi depois da contusão. Dava 1, 2, 3, 4. Antes da contusão, ele estava fazendo isso com uma perfeição. Tanto que foi o momento que o Flamengo subiu bastante de produção. Já sinaliza que o Carpegiani vai ter uma oportunidade boa para testar a questão das formações aí, né? Quando ele tiver o Arão, por exemplo, de volta, aí será que vai com então, eu acho que tem muita coisa aberta ainda, sabia? Então. Porque ontem nós vimos uma formação, como o Júnior está dizendo, que é a base do ano passado, né? Os 2 Evertons e o Diego. Eles formando aquela linha de 3. Mas o Paquetá está pedindo passagem. Então, né? Se ele não emplacar numa das vagas de volante... não joga a primeira da Libertadores. Não joga 2, né? São dois jogos da Libertadores. Exatamente os jogos que o Flamengo não vai ter torcida. Ele vai ter que testar uma formação, talvez com o Arão, naquela posição ali. Como ele gosta, né, de um jogador que sai ali de trás já com... A minha dúvida em relação a qual será o time titular do Flamengo é o Carpegiani, ele vai montar um sistema mais ou menos assim como a gente está falando, com o Dourado sendo referência e o meio-campo mais povoado, abrindo um pouco mão daqueles atacantes de lado de campo. Ele vai montar esse sistema e colocar as peças ou ele vai mudar o sistema de acordo com as peças que ele quer? Até agora é 4-2-3-1, né? Então, é isso. É o sistema do ano passado. Isso não mexeu. Quando o Berrio voltar de contusão, por esse modelo de jogo que ele usou ontem, o Berrio não seria mais titular. Não, e agora apareceu o Marlos Moreno. Exatamente. Mais uma opção. E é pelo lado direito também, né? São 2 jogadores de extrema velocidade. E o Marlos me pareceu, no pouco que eu vi ontem, é um jogador bastante... Tem 21 anos. 21 anos. Né? Bastante interessante. O cara que tem uma velocidade muito grande, faz aquela jogada do facão, né? Você sai da ponta para o meio com a velocidade que você pode... A gente falou das opções do Palmeiras, mas o Flamengo também, né? Quando tiver todo mundo recuperado, você tem o Henrique Dourado, o Viseu fica até julho, tem o Lincoln aparecendo... E o Guerreiro vai voltar. E o Guerreiro voltando em maio. Diego, Everton Ribeiro, Marlos Moreno, Vinícius Júnior, Paquetá... Berrio. É que o Flamengo é do meio para frente. Quando você olha os laterais do Flamengo, você tem... Mas o Palmeiras acha que precisa de zagueiro também. Eu não acho, mas eles acham. Trauco e René, então... né? Na teoria, os 4, né? Rodinei parado de um lado, Trauco e René do outro. Continua a mesma coisa do ano passado. Bom, tem a garotada... Quando substitui, mantém o nível, mas não são... Não é um nível altíssimo. É parecido, mas não é um nível alto. O Ramon, né, que é o lateral esquerdo da base, me pareceu um garoto... 16 anos. Assim, né? Pareceu... Eu acho que a diferença é hoje maior entre... Não estou fazendo nenhuma comparação aqui, nem gosto de ficar comparando muito, são times que nem vão se enfrentar tão cedo, mas acho que o volante do Palmeiras hoje é quem tem feito mais a diferença em relação a dar equilíbrio, que é o Felipe. Eu não vejo esse jogador no Flamengo. O Rômulo não emplacou, teve uma série de dificuldades físicas, o Cuéllar alterna muito, já vi ele jogar muito bem, já vi ele jogar muito mal. A torcida voltou a cobrar o Ronaldo, né, que voltou do empréstimo para o Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense. Ainda tem o Jonas. Fez uns jogos legais aí, né, pelo estadual. A torcida junto com o Jonas, voltou a... Os dois serão os titulares no início do campeonato. Né? Foram os titulares. As 2 primeiras partidas. Foi jogado. O Ronaldo que o Arão sentiu, né? O Arão voltaria também, mas ele sentiu, se eu não me engano, panturrilha ou adutor, né? É problema muscular. E acabou não podendo ser escalado, mas o planejamento era para que o Arão também tivesse jogado contra o Nova Iguaçu. Flamengo, como a gente acabou de mostrar também, está mostrando aí na nossa barra uma notícia de que o Flamengo não quer jogar no Newton Santos, né? Que é na semifinal do estadual. Agora, o mando é da federação, não é isso? Regulamento do Campeonato Carioca? Isso. A federação é que define. O clube pode se posicionar diante da federação. Alguns anos é um show de campo neutro, né? A verdade é essa. Porque o pequeno não manda mais em lugar nenhum. Não, e esse ano o Fluminense foi mandante e visitante no mesmo estádio, em Los Lários. Aí você tem o Madureira e Fluminense em Los Lários, que eu não sei, é laudo de bombeiro, enfim, eu não sou bombeiro, não entendo nada, mas Conselheiro Galvão tem um estádio melhor, um gramado melhor, estrutura melhor, não tem que ficar buscando bola lá no meio do mato. Pelo visto, o bombeiro não liga para formiga, né? O Madureira não é critério. O Conselheiro Galvão.
enfim. Chegará o dia em que a final do campeonato vai ser em outro estado. Aí vai ser a calamidade Ano passado total. não foi a Natal fazer Mas Flamengo e Boa Vista? Não foi? Na nossa tarja, o Flamengo oferecia Brasília como opção ao Newton Santos, para não jogar no Newton Santos. Né? Teve Vasco e Flamengo em Ano Manaus. passado, em Brasília também, fiz o Eu acho jogo lá, que Flamengo em 2-2, também, aquele Manaus. jogo do Eu Vasco. acho que as semifinais e finais você tinha que priorizar o estado. Mas, por exemplo, quando você olha o número de torcedores que foram aos primeiros jogos, das primeiras rodadas, eu acho que tranquilamente você poderia jogar em centros onde você não vai jogar durante o ano todo, até como uma questão de arrecadação. O Maracanã vai ter um show, né? Então não pode ser no Maracanã. Agora, se é 50 tá sem grama, né? Tiraram o gramado. Mas se é 50 Mas 50. Você está pensando isso. Quando que é o show? Mas é para agora? Seria na data da mês, cena. né? Então, mas você está pensando igual o Gil aqui. O Newton Santos com o ingresso 50-50, gente. Tem alguns equipamentos, como o Morumbi foi durante muitos anos em São Paulo. Porque a arquibancada está pintada lá Lá com o estrela escudo do solitária. São Paulo, do São Paulo e tal, mas Mas é um se estádio você vai que é dividir grande, a né, que está à arquibancada... disposição da cidade, Entra no que campo tem lá, capacidade para fazer rodar. um estádio bom. Cunha, E é político, bom. sem Estádio dúvida. bom, para Nossa. quem vai jogar, para Poxa quem vai, vida. Não, vai trabalhar. A questão estrutural não é o que reclamar, muito pelo contrário. E para a cidade, tudo bem, no sábado, aqui no Rio, a gente já está em pleno carnaval. Então tem a questão do policiamento? Sim, tem a questão do policiamento, está deslocado para Sapucaí, você já tem desfile sexta e sábado e tal. Mas Agora, é viável. pro campeonato, É viável. Mas já foi feito várias vezes. Claro, Já foi claro. feito várias vezes, inclusive no Maracanã. 2004, Maracanã, final. Eu, nesse aspecto, eu sou bem chato. Eu acho que o campeonato estadual tem que ser disputado no estado. estadual. Jogos de primeira fase, é não isso, importa. é isso. Mesmo com a observação do Júnior que da arrecadação, que certamente poderia ser maior em outros centros, eu acho que tem que se abrir mão de algumas coisas. Não pode ser só dinheiro. Vira tudo até dinheiro. atração turística. No ano O Flamengo passado. e Botafogo no sábado. ano passado, Aí o cara vem passar o carnaval no Rio. Então, agregando a tudo Vai isso, no por que bloco, não vai no fazer cordão do Bola Preta a de questão manhã, da rodada dupla, à você dá tarde. visibilidade para Boa Vista e Bangu também. Lembrando que o jogo é 4h30 da tarde. Então, Boa Vista e 6h30, Bangu 7h30. pintou No uma ano proposta passado- de rodada dupla. Só que o Boa Vista e Bangu, o jogo Flamengo-Botafogo tem que ser às 4h30. 4h30. Horário da televisão. Compromisso assumido com a televisão. Aí você tem que pensar, ou você vai transformar a Boa Vista em Bangu em jogo de fundo, e aí quem tiver visto o Flamengo e o Botafogo decide se quer ficar ou não, para ver depois, ou então eles têm que jogar muito cedo, né?